E aí, meus queridos, meus brode, meus casca de bala, vamos dar início ao nosso estudo. Vamos falar sobre uma matéria muito importante que é a fonologia. Vamos dar continuidade. Essa aqui é a nossa aula 2 de fonologia e bora voar abaixo. Eu sou o professor Patrick, professor do Lyon Concursos e vamos dar aqui seguimento a esse conteúdo tão importante que é a fonologia. Essa aqui é a nossa aula 2. Se você não viu a nossa aula um, dê uma assistida nela e depois você volta para a aula 2. Então você pode assistir a aula 2 aqui e depois voltar para a 1, não vai te prejudicar, não. Bom? Então, vamos falar aqui hoje sobre o dígrafo. Dígrafo, o famoso dígrafo, cai muito em prova. O que é dígrafo? É a combinação de duas letras que representam um único som. Bom, então, o que é dígrafo? Vamos resumir aqui dígrafo. Vamos fazer aquele conceito mais resumido. Dígrafo. Dígrafo é quando nós temos duas letras com, opa, duas letras com apenas um som. Duas letras com apenas um som. Isso é dígrafo. Existem dois tipos de dígrafos. Os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos, também chamados de nasais. Então, nossa aula de hoje, ela vai focar no dígrafo consonantal. Vamos analisar primeiro o dígrafo consonantal, depois a gente vê o dígrafo nasal ou vocálico, beleza? Então, bora lá. Bora lá, então, falar sobre o famoso dígrafo consonantal. O que é um dígrafo consonantal? Aqui, ó, como o próprio nome já diz, duas letras que representam um fonema, ou seja, duas consoantes juntas. Então, o que é dígrafo consonantal? Vamos esmiuçar isso aqui. Dígrafo consonantal. Dígrafo consonantal. Duas letras. Melhor, vou até mudar esse conceito. Dígrafo consonantal. Duas consoantes com apenas um som. Olha só, caso você esteja achando o ritmo da aula lento, só você acelerar o vídeo que o trem vai virar um aço, tá bom? Coloca na velocidade 1.5, 2.0 e aí é com você. Então, dígrafo consonantal. Duas consoantes com apenas um som. Olha aqui, vou entregar para vocês ouro, viu? Ouro. Presta atenção que essa aqui é uma das partes mais importantes de nossa aula. Então, dígrafo é a combinação de duas letras com som, beleza? Existe o consonantal e o vocálico. Vamos falar dos consonantais. Ó, dígrafo consonantal. Quais são eles? RR, SS, CH, LH, NH, XC e por aí vai. Todos esses destacados de vermelho são os dígrafos. Aqui, ó, arranhar. Então, os destacados de vermelho são os dígrafos. E nos exemplos aqui, os dígrafos estão em azul. Então, ó, todos esses termos de azul aqui, ó, são duas letras com apenas um som. Aqui faltou. Faltou colocar o LH de azul aqui, ó. Aqui é o LH e o da palavra olho e ilha, viu? Faltou pintar de azul o LH. Mas aí você entenda que aqui o LH é o dígrafo, igual na palavra galho. Bom? Aí nós temos unha, NH, ECD, excelência. Aqui, ó, geisha, guirlanda. Eu poderia, ó, seguinte, queijo, aqui já é com QU. Tudo isso então é dica. Por que o professor destacou esses termos aqui, olha, de amarelo? De amarelo. Porque são os que mais vão cair em prova. Mais vão cair em prova. Eu vou detalhá-los aqui para você. Então, tudo isso aqui é dígrafo, mas os mais cobrados são os que estão destacados de amarelo. De amarelo. O GU, o QU, SC, XS, XC. Então, os destacados de amarelo são os que mais caem.
Por que que eles são os que mais caem? Pelo seguinte, porque ora podem ser dígrafos e ora podem não ser. Então, ora, ora sem H, viu? Ora são dígrafos, são. Vou escrever num cantinho ali para ficar bem organizado. Ora são dígrafos, ora são dígrafos e ora não são. Não são. Então, ora são dígrafos, ora não são. Por exemplo, na palavra geisha, eu tenho aqui, olha, o som do U mudo. Eu tenho um dígrafo. Geisha, eu tenho um dígrafo. Mas na palavra guarda, eu não tenho um dígrafo. Eu tenho uma sílaba. Professor, que viagem é essa, meu irmão? Por que isso aqui? Pelo seguinte. Na palavra geisha, o som do U não é pronunciado. Eu não falo gueixa, eu falo é geisha. Então aqui eu tenho um dígrafo, tá bom? Eu tenho um dígrafo. E na palavra guarda, por que que eu não tenho um dígrafo? Por que que eu tenho uma sílaba? Porque o U é pronunciado. Guarda, eu não falo garda. Não, minha roupa tá no guarda-roupa. O guarda noturno não é guarda. Então aqui o GU, ora, pode ser dígrafo, a exemplo da palavra geisha, da palavra gueto, e também pode ser sílaba, a exemplo da palavra guarda, a exemplo da palavra guaraná e por aí vai. Olha o SC. O SC. Se eu falar assim, olha, descer, eu tenho um dígrafo. Mas se eu falar escrever, eu vou ter um SC, mas não vou ter um dígrafo. Eu vou ter o quê? O que mesmo? Como é que chama quando a gente separa, quando na divisão silábica as consoantes ficam separadas? Encontro consonantal imperfeito. Então aqui, olha, nós temos um encontro consonantal imperfeito. Nós vimos isso lá na aula número 1. Depois você volta lá para você aprender isso com calma, se você não assistiu. Então aqui, ó. Escrever. Na divisão silábica, o S fica em uma sílaba e o C em outra. Então nós não temos dígrafo aqui. Nós temos um encontro consonantal imperfeito. Professor, mas por que DC é dígrafo? Se você for pronunciar DC, lembra da questão da língua? Não é interrompido. Então aqui, olha, é como se o SC fosse um som só. É como não? É um som só. Tá bom? Dois fonemas com apenas um som. Aí, por que eu coloquei esse aqui, ó? Essa palavra estudar, essa palavra que é estudar, via de regra, é o único dígrafo com a palavra XS. Perdão, é a única palavra, né? A única palavra com dígrafo XS. O que é estudar? Estudar é suar, é transpiração. É transpiração. CC. Então, aqui, ó, estudar. Eu coloquei aqui pelo seguinte, porque o XS, deixa eu consertar aqui, escrevi errado. Aqui, ó. Estudar. Agora ficou certo. O XS, ele constitui essa palavra que é a única palavra, e suas derivadas é estudar, estudado. Via de regra, é a única palavra que tem dígrafo. Às vezes aparece um outro exemplo aí, mas o que cai na prova é isso aqui, é estudar. Então é como se fosse uma exceção. Agora aqui, ó, voltando para os nossos exemplos. Na palavra queijo, queijo, eu tenho um dígrafo, porque o som do U não é pronunciado. Mas na palavra quadro, eu já não tenho mais um dígrafo. Eu tenho uma sílaba. O que é sílaba? É a menor unidade sonora da palavra. Aqui já é uma sílaba porque o som do U é pronunciado. Cada fonema aqui é pronunciado. Ó. Na palavra quadro, eu tenho 6 letras e 6 fonemas. Na palavra queijo, eu tenho 6 letras e 5 fonemas, por causa do dígrafo. O som do U não se pronuncia. Embora ele se escreve, mas não se pronuncia. Olha o XC aqui, olha. Se eu virar e falar assim, ó, exceto,
eu vou ter um dígrafo. Mas se eu virar e falar exclamar, eu não tenho mais dígrafo. Olha, como é que chama mesmo quando na divisão silábica as consoantes ficam separadas? Eu vou ter aqui um encontro consonantal imperfeito. Professor, fale mais pelo seguinte. Na palavra exceto, assim como na palavra descer, eu tenho duas letras com apenas um som. Exceto. Parece que eu estou falando um fonema só, uma letra só. Parece que eu estou falando uma letra só. Diferentemente da palavra exclamar, que são duas letras e dois sons. É um encontro consonantal imperfeito. Então, exceto duas letras com um som, exclamar, duas letras, dois sons. Aqui, olha, nós temos um dígrafo. Aqui no XC nós temos um dígrafo. E aqui no XC, da palavra exclamar, encontro consonantal imperfeito. Bora, 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 bora. Bora ver como é que isso cai na prova. Olha aqui. Então, tá escrito aí assim, assinala alternativa cuja palavra não tem um dígrafo, né? Não tem um dígrafo, ó. Pessoas aqui tem um dígrafo, então não é essa a resposta. Ó, nós queremos aqui não tem um dígrafo. Cuidado com a pergunta, cuidado com a pergunta. Você é aluno do professor Patrick. Você é aluno do Lyon Concursos. Então, nós não vamos dar margem para erro, não. Nós vamos cair por cima dessas provas igual os muros de Jericó. Então, olha aqui, ó. Deflagrou. Tem dígrafo aqui? Não tem dígrafo. Então, essa vai ser nossa resposta. Aqui no RR é um dígrafo, ó. Estar, e, cedo. Só relembrando, dígrafos com consoantes repetidas, elas se separam. O R fica em uma sílaba e o outro R fica em outra sílaba. Aqui, ó. CH, dígrafo. CH é dígrafo. E o SS dígrafo. Nossa resposta é a letra B de Bosque. Dando continuidade. Assinala a alternativa que não apresenta dígrafo. De novo, ó. Professor é dígrafo, então não é nossa resposta. Chamada CH é dígrafo. Aqui eu tenho reconhecer o NH é dígrafo. E aqui, ó, exemplo. Acredite, isso aqui é um dígrafo. A pronúncia é assim, ó. Exemplo é chamado de dígrafo nasal. Também chamado de vocálico, mas não é o momento ainda da gente estudar isso, mas é só para você saber que existe. Olha essa palavra aqui, por exemplo, olha. Contente. Como é que é a pronúncia de contente? Contente. Então, todas as vezes que as letras M de martelo e N de nariz, elas estão no final da sílaba, eu vou ter um dígrafo chamado de nasal. Como é que é a pronúncia da palavra tempo? Tempo. Então, mas ainda não é hora de ver os dígrafos nasais. E aí, nós não vamos aprofundar no dígrafo nasal agora. Nossa matéria agora é dígrafo consonantal. Nossa resposta aqui vai ser a letra E. Ó, aqui não apresenta dígrafo. O X aqui tem som de KS. Pelo contrário, aqui nós temos um dífono. Uma letra com dois sons. Então, quando o X ele apresenta dois sons, ele é chamado de dígrafo, de dífono. Ele é a nossa resposta. Então, aqui, ó, o NH aqui é dígrafo. Aqui nós temos um dígrafo nasal, que vimos aqui, por exemplo, na palavra contente e tal. Aqui, ó, CH é dígrafo, SS é dígrafo. Dando continuidade, assinale a alternativa que apresenta correta separação silábica. A correta, né? Aqui na correta. Então, sociedade. O I e o E tem que ficar separado, beleza? Separação é assim, ó. D. Olha aqui, nossa resposta já achamos. Profissional. Dígrafos com consoantes iguais, repetidas, cada uma fica numa sílaba. Aqui está errado. O SS tinha que ficar separado. Pessoal. E o erro daqui, qual que é? Prisioneiros. Como é que separa prisioneiros? Prisioneiros. Então, nossa resposta é a letra C de Cruzeiro Perdedor. Deixa eu falar uma coisa com você aqui, ó. Todas as vezes que você estudar a matéria, faça muitas questões. Resolva muitas questões. Quando eu falo resolver questões, eu estou me referindo a questões comentadas. Resolva questões comentadas. Só você digitar
a matéria que você quer e colocar questões comentadas no Google, que aparece um monte de questões. Então, resolva questões. O filósofo Aristóteles chegou a dizer que é a prática que nos aproxima da perfeição. Quanto mais você pratica aquilo, mais você vai ficando bom. Então, resolver questões ainda é mais importante do que ver a matéria teórica em si. Então, se você ver questões, você vai voar abaixo nas provas. Lembre-se disso. Teoria, questões. Muita questão. Então, dando continuidade. Assinar a alternativa em que há um encontro consonantal. Hoje está querendo encontro consonantal. So, si, e, da, de. Não tem encontro consonantal aqui no caso, né? Aqui eu tenho a palavra quem, é um monossílabo. Aqui, ó, profissional é um dígrafo. E amador. Então, aqui é um dígrafo. Mas, olha o PR ali, ó. Vamos separar? Profissional. Aqui nós temos o chamado. Vou separar só a consoante para não te confundir. Aqui, ó. Aqui, ó, no PR, na divisão silábica, as consoantes ficaram juntas. Então, nós temos um encontro consonantal perfeito. O que é encontro consonantal perfeito mesmo? Quando na divisão silábica as consoantes ficam juntas. Quando na divisão silábica as consoantes ficam separadas, nós temos um encontro consonantal imperfeito. Matéria da primeira aula, se você não viu, só voltar lá. E aqui nós temos. Observa as palavras abaixo, papapá. Então, tá querendo assim, ó, tá pedindo a questão correta. Todas as palavras apresentam o mesmo número de fonema e de letra. Não. E nós já sabemos, ó, táxi tem 4 letras e 5 fonemas. Olha a palavra hoje. Hoje tem 4 letras e 3 fonemas. O som do H é mudo. Por que o táxi tem 5 fonemas? Porque o X aqui, ó, conta como 2 letras, tem som de KS. É um dífono. Aqui, ó, a palavra guerra tem, vamos ver, 1, 2, 3, 6 letras. 6 letras. E quantos fonemas? Ó, o GU conta como um só, o RR conta como um só. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 4 fonemas. Porque o RR conta como um som só. Nós estamos analisando som, não é letra. Então, ó, tem letra, tem 6, tá tudo certo. Agora, som, 6 letras, 4 fonemas. E o X aqui, ó, fixo. O X tem som de KS, eu vou ter 4 letras e 5 fonemas. Então, não pode ser a resposta nossa, não é letra A, porque não tem, as alternativas não têm o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. A letra B. Apenas as alternativas 1 e 4 possuem um número de fonema diferente do número de letras. Então, ó, olha que louca essa alternativa. Deixa eu apagar. Vou apagar para a gente resolver essa questão. Olha a pegadinha aqui. Cuidado para você não cair nisso, porque você é aluno do Lyon Concurso, aluno do professor Patrick. Olha o que está falando, ó. Apenas as palavras 1 e 4 possuem um número de sílabas diferente da de letras. É apenas? É só o número 4 que possui um número de fonema diferente do número de letras? Não. Pela lógica que todas, né? Todas têm número de letra e número de som diferente. Então, o que matou essa questão aqui, ó, apenas. Agora, item 3, letra C. As palavras 2 e 3, ou seja, hoje e fixo, apresentam um número de fonemas menor do que o número de. Peraí. As palavras 2 e 3, 2 é hoje, e 3 guerra, apresenta um número de fonemas menor que o número de letras. Perfeito, nossa resposta. Letra C. Então, hoje, guerra, nós já vimos aí, hoje tem 4 letras e 3 fonemas, porque o H tem o som mudo. Guerra, 6 letras e 4 fonemas. Já vimos já isso. Acabamos de fazer isso aí. Por quê? Porque guerra tem 2 dígrafos. O RR conta como um som só. O GU conta como um som só. 6 letras e 4 fonemas. Então, letra C, nossa resposta. Agora nós vamos falar sobre os encontros vocálicos, né? Sobre encontros vocais. Falamos sobre os encontros consonantais. Vamos falar sobre os P2. P2, não é encontros vocálicos, não. Vamos falar sobre os dígrafos vocálicos, viu? Dígrafos vocálicos.
nós falamos sobre os dígrafos nasais, agora vamos falar sobre os dígrafos vocálicos. Quando é que acontece o dígrafo vocálico? Todas as vezes que as letras M de martelo e N de nariz, elas se encontram no final da sílaba, tá bom? Então, nós já vimos os dígrafos consonantais, agora vamos ver os vocálicos. Então, todas as vezes que M e N estão no final da sílaba, ó, estão no final da sílaba, nós teremos dígrafos vocálicos ou nasais. Por exemplo, olha a palavra contente. Como que se pronuncia contente? Pronuncia-se assim, olha. Contente. Então, a palavra contente tem 8 letras e 6 fonemas. Olha a palavra cantando. Como que se pronuncia a palavra cantando? Cantando. Gente, isso que eu estou escrevendo aqui é só pronúncia, viu? Pelo amor de Deus. Não é a maneira de escrever a palavra, não. A maneira de escrever é aqui onde está de preto. Em vermelho aqui é como é pronunciado. Então, a palavra cantando tem 8 letras e 6 fonemas também. Porque, olha, aqui eu tenho um dígrafo, aqui também eu tenho outro dígrafo. Olha a palavra lâmpada, como que se pronuncia? Lâmpada. Eu tenho 8 letras e 6 fonemas. Opa, peraí. Eu tenho 8 letras e 7 sons, né? Porque aqui, olha, conta como um só. Eu tenho um dígrafo nasal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu acho que eu errei, foi toda a contagem aqui, ó. Vamos ver letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, peraí. Nós temos 7 letras e 6 fonemas aí, ó. O professor aqui é de português, não é matemática, não? Então, dá um desconto aí. Como como que é a palavra tanto? Como é que é a nasalização dela aqui, ó? Tanto. Tanto tem 5 letras e 4 fonemas. Olha a palavra tampando. Tampando. Eu vou ter 3, 6, 8 letras e 6 fonemas. Por quê, ó? Aqui eu tenho um dígrafo nasal e aqui também. Olha a palavra bambu, a pronúncia bambu. Então eu vou ter 5 letras e 4 fonemas. Então eu resolvi aqui passar muitos exemplos para isso afixar na sua mente. Então, todas as vezes que as letras, olha, M de martelo e N de navio estiverem no final da sílaba, grave isso aqui na corrente sanguínea. Nós vamos ter os dígrafos nasais ou vocálicos. Tem prova que gosta de chamar de dígrafo nasal, tem prova que gosta de chamar de dígrafo vocálico. Então, aqui, ó, em uma mesma palavra pode existir dígrafo consonantal e vocálico. Olha a palavra concha. Como é que pronuncia? Concha. Aqui eu tenho um dígrafo nasal e aqui no CH um dígrafo consonantal. Olha a palavra tanque. Tanque. Aqui eu tenho um dígrafo nasal, aqui um dígrafo consonantal. Olha a palavra conseguir. Conseguir. Aqui, dígrafo nasal, aqui, dígrafo consonantal. Vou repetir para você. Professor, por que você fica escrevendo as palavras de jeito estranho? Aqui eu escrevi, eu reproduzi, por meio da escrita, só a maneira como ela é pronunciada, pelo amor de Deus. Não vai colocar desse jeito de vermelho aqui na redação, não. Isso aqui é só a maneira como é pronunciada. A escrita correta é aqui, olha, de preto. Tá bom? Então aqui, ó, de vermelho é só como é pronunciado. Na hora da prova, você vai fazer esse passo a passo. Você vai separar a palavra, você vai escrever ela separada, igual o professor fez, escreve separada, e depois você encontra a quantidade de letras e de sons. Aí aqui, ó, novamente nós temos aqui, ó, mas palavra pode ser, ó, o nome dessa palavra pode ser dígrafo consonantal, dígrafo vocálico, pode existir mais de um dígrafo. Então aqui, ó, churrasqueira. Churrasqueira. Então aqui, ó, mais de um dígrafo, mais de um dígrafo. Aqui também, ó, dígrafo. Por que aqui ficou separado e o CH e o QU não ficaram? Porque aqui nós temos dígrafos com vogais repetidas. Olha a palavra constitucionalizar. Constitucionalizar.
Por que eu escrevi essa palavra desse tamanho? Para mostrar que ela é grandona, mas aqui, olha, aqui o som é assim, olha, constitucionalizar. Tem gramática que discorda disso aqui, mas, enfim, as bancas cobram dessa maneira. O seu concurso vai cobrar assim, ó, isso aqui sendo um dígrafo, tá bom? Aí nós temos barraqueiro, ó, barraqueiro, vou acertar esse U aqui, barraqueiro. Aqui eu tenho um dígrafo, aqui dígrafo também. Então, em uma mesma palavra, pode existir mais de um dígrafo. Agora, olha uma pegadinha aqui, ó. Olha a palavra complexo. Vai cair na sua prova. Complexo. Quantas letras e quantos fonemas tem na palavra complexo? Vamos fazer a pronúncia dela aqui, ó. Complexo. Então, cuidado. Muita gente pensa assim, aqui... Muita gente pensa assim, ó. Aqui eu vou ter 8 letras e 9 fonemas, porque a pessoa pensa assim, pô, aumentou um aqui. Cuidado, cuidado. Você é aluno do professor Patrick, não vá pensar assim, não. Ai, 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 ai. Não diminuiu um som aqui, ó. Diminuiu um som aqui, não diminuiu? Só que aumentou um aqui, ó. O X tem som de KS, ou seja, 2. Aqui tem uma letra, né? O X com som de KS. Aqui tem duas letras com som. Então, o fonema que aumentou aqui, por ser uma letra com dois sons, diminuiu aqui. Aqui é o contrário, aqui é um dígrafo nasal no complexo. Aqui eu tenho duas letras com som. Então, aqui, ó. Qual é a descrição fonética dessa palavra? Descrição fonética é você saber quantas letras e quantos sons tem. Eu vou ter 8 letras e 8 fonemas. Merece escrever aqui, ó, bem bonito. Então, 8 letras e 8 fonemas. E sempre escrevendo bonito. E 8 fonemas. Vou sumir aqui para você ver a tela, para você analisar a tela. Então, não tem segredo. Aqui a gente encerra essa nossa aula de fonologia. Foi um prazer, uma satisfação estar com vocês. E eu vou repetir o que eu sempre falo. Depois da aula, faça muita questão. Quando eu falo depois, não precisa necessariamente terminar a aula, vai para a questão, não. Mas não estude a próxima aula sem resolver questões, não. Resolva questões, vá até o Google e digita lá o nome da matéria e escreva assim, ó, questões comentadas. E aí vai aparecer um tanto para vocês. Bom? Eu quero desejar a você também parabéns por você estar seguindo os seus estudos. Estudar, muitas vezes, é um pouco cansativo mesmo, mas pensa nisso. O sofrimento é temporário, mas o seu cargo, o seu sucesso é para sempre, a sua aprovação é para sempre. Depois, você não vai ficar preocupado mais com ser mandado embora do seu serviço, não vai ficar preocupado mais com o problema financeiro, você vai ter estabilidade. Você pode até fazer um bico por fora, mas todo mês o seu trampo, o seu salário vai estar seguro, tá bom? Então, um forte abraço do professor Patrick e muito obrigado pela você ter chegado até aqui e parabéns também por ter chegado até aqui, tá bom? É nóis, tamo junto, forte abraço.